Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu estou trazendo para vocês um exercício sobre treliças que a gente vai resolver por método dos nós. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá pessoal, o exercício é esse aqui, ó. É uma treliça já que tem uma carinha diferente aqui, mas não tem problema. Vocês vão ver que é exatamente igual aos outros exercícios para resolver. Então o exercício diz o seguinte, ó. Determine os esforços suportados por todos os membros da treliça e diga se estão em tração ou compressão. Os membros AC e BD não estão conectados entre si. Então, A para C aqui, ó, e D para B. Tá vendo que um passa por cima do outro, mas eles não estão conectados aqui. Para resolver, olha só, pelo método dos nós, eu sei que eu vou ter que fazer o DCL dos nós e sair resolvendo. Para esse nó C aqui, eu não preciso nem fazer DCL. Posso resolver aqui e aqui direto. São duas incógnitas e uma força está resolvida. Resolvido ele, para o nó B, eu vou ficar com essas duas forças aqui para resolver. E, resolvendo essas duas forças aqui, essa terceira força aqui já dá para sacar que é zero. Então, a princípio, não precisaria resolver as reações em A e em D para resolver essa treliça aqui. Porém, eu vou fazer as reações em A e D para vocês verem que é bem simples de fazer e se você quiser fazer, você pode fazer. E aí, com a reação em D aqui, sem calcular a reação em D, já dá para ver que essa força D aqui vai ser zero, mas eu vou calcular. Vou fazer tudo e aí depois, quando você estiver resolvendo os seus exercícios, você julga se você deve calcular realmente tudo ou não. Então, o meu primeiro passo aqui vai ser calcular as reações. Então, vamos colocar assim, ó. Como que eu calculo as reações, pessoal? Bom, para calcular as reações, eu vou fazer o DCL da treliça como se ela fosse um corpo rígido. Vou colocar as vinculações, vou colocar a força e vou resolver. Então, a minha treliça, se eu for desenhar ela como um corpo rígido, ela vai ter mais ou menos essa cara aqui assim, ó. Esta é a minha treliça como um corpo rígido, tá? Aí eu coloco a minha força aqui. E vou colocar as minhas reações aqui em A e em D. Em A eu tenho um pino, então nada mais justo do que colocar uma reação horizontal e uma reação vertical. E em D eu tenho um apoio simples, a superfície apoiada está vertical, então o esforço será horizontal. Tá aqui. Vamos dar nome para as forças. Essa daqui vai ser a RAY, RAX, RDX. E essa força aqui a gente vai chamar de F. Pronto. Este ângulo aqui, ó, é de 15 graus. E a gente sabe do enunciado aqui, da figura do enunciado, que F é igual a 5 kN, né? Então tá aqui, 5 kN. Vamos colocar umas cotas aqui também para ajudar? Então olha só, eu sempre gosto de fazer somatórias de momentos para resolver as coisas aqui, porque as somatórias de momentos elas vão deixar as equações fáceis de resolver, né? Então, por exemplo, eu tenho um ponto A aqui, ó, esse nó A aqui, o ponto A no caso da estrutura. Se eu somar momentos em torno dele, eu só vou ter RDX que é desconhecida e F que é conhecida, gerando momentos em torno dele, vai ficar muito fácil de resolver. Então aqui, ó, vamos fazer direto. Gosto de resolver em azul. Somatória dos momentos em torno de A vai ser igual a RDX está gerando um momento positivo em torno de A. Só lembrando aqui, por que momento positivo, professor? Porque a gente está assumindo que o Y está para cima, X está para a direita, e nessa configuração dos eixos, este momento nesse sentido aqui é positivo. Então, RDX gera um momento positivo em torno de A com braço de 2 metros, então eu tenho 2 RDX. Depois eu tenho essa força F aqui, ó, ela tem duas componentes, a vertical e a horizontal. A vertical, ela é F cosseno de 15 graus, ela gera um momento negativo em torno de A e o braço dela é de 4 metros. Então, menos 4F cosseno de 15 graus
Depois eu tenho aqui F seno de 15 graus, gerando um momento também negativo em torno de A, com braço de 2 mais 3 igual a 5. Então, menos 5F seno de 15 graus igual a zero. Se eu resolver isso daqui, eu vou ficar com R dx igual a F que multiplica 4 cosseno de 15 graus mais 5 seno de 15 graus dividido por 2. E isso daqui vale 12,8945 aproximadamente kilonewtons. Agora a gente consegue resolver todo o resto aqui fazendo o somatório das forças na vertical e na horizontal, né? Aqui, tá bem simplesinho. Então, o somatório das forças em x será RAx mais RDx menos F seno de 15 graus igual a zero. RDx a gente já conhece, então RAx é F seno de 15 graus menos RDx. Isso aqui vai nos dar aproximadamente menos 11,6 kilonewtons. E a somatória das forças em Y é RAY menos F cosseno de 15 graus igual a zero. Portanto, RAY é igual a F cosseno de 15 graus, que é igual a aproximadamente 4,8296 kilonewtons. Então tá aqui. Então, RAX, RAY e RDX já estão resolvidos. O que eu vou fazer com esses resultados aqui? Eu vou anotar em algum cantinho aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, o pink aqui. Então, o RAX a gente sabe que vale menos 11,6 kilonewtons. O RAY a gente sabe que vale 4,8296. E o RDX a gente sabe que vale 12,8945 kilonewtons. Então tá pronto. Então isso aqui já está calculadinho, bonitinho. E para facilitar a nossa vida, eu vou apagar isso daqui que a gente já calculou. Continuando aqui, ó. Agora que a gente já calculou as reações, eu preciso fazer o DCL de cada um dos nós para poder calcular todas as forças aqui. Então, vamos fazer esses DCLs aqui bonitinho para você ver, mais ou menos. Não precisa estar certinho as distâncias agora, porque não tem mais somatório de momentos, agora é tudo somatório de forças. Vamos fazer o DCL dos elementos aqui e eu vou assumir todos os elementos em tração. Então, eu vou ter uma força FAD aqui, ó. Deixa eu até já pegar a reta aqui. Uma força FAD aqui, com o seu par aqui. Depois eu vou ter FAB pra cá, assim, com o par dela aqui. Eu vou ter FDB aqui, com o par dela aqui. E eu vou ter FAC aqui, com o par dela pra cá. E eu vou ter FCB assim e assim. Ou BC no caso, né? Então aqui a gente consegue dar os nomes já para as forças, né? Então FAD, aqui é FAD, aqui é FBD, FBD, FBC, FBC, FAC, FAC, FAB e FAB. Aí eu tenho as reações aqui, que eu não posso esquecer de colocar, e a carga. Então eu tenho uma carga de 5 kN ali, com um ângulo de 15 graus, eu só vou desenhar ela de verde aqui, para ficar diferente. Então, aqui. A gente sabe que tem esse ângulo aí de 15 graus. Aqui. Aqui.
As reações eu vou manter em azul. E é muito importante, pessoal, que as reações vocês mantenham no desenho, no sentido que vocês colocaram no DCL, tá? Na verdade, você pode fazer duas coisas. Eu faço assim, ó. Eu mantenho as reações no sentido que eu coloquei no DCL, porque eu vou manter os sinais que eu encontrei quando eu calculei as reações aqui. Uma coisa que você pode fazer é manter o sentido das forças que você calculou e deram positivas e inverter o sentido das que deram negativas e transformar o sinal aqui em positivo. Eu acho mais confuso, tá? Porque eu acho que a chance de errar é maior. Então, já vou deixar aqui, ó. A minha força para a direita igual está RAX aqui. A minha força para cima igual está RAY. E a minha força para a direita igual está RDX. Agora eu tenho que começar a resolver isso aqui, ó. E eu tenho dois nós interessantíssimos para resolver de cara. Eu acho que o mais fácil deles é o nó D, inclusive, nem o nó C. Por que o nó D? Porque se eu equilibrar o nó D, olha só, eu posso fazer somatória das forças em X e em Y. Em X, eu sei que FBD vai ser menos RDX, direto. Em Y, eu sei que eu só tenho FAD igual a zero. Então, eu já resolvi duas forças aqui, quase sem fazer conta. Então, vamos lá. Então, no nó D, eu posso fazer somatória das forças em Y é igual a FAD. Só tem FAD aqui igual a zero. Portanto, já está aqui. FAD é zero. Somatória das forças em X é RDX mais FBD igual a zero. Portanto, FBD é igual a menos RDX, que é igual a menos 12,8945 kN. Então tá aqui o RDX. Nó D, super simples. O nó C, ele vai exigir um pouquinho mais de conta aqui, ó. Porque no nó C, a gente tem essa força inclinadinha aqui, né? Então no nó C, o que a gente tem? Somatório das forças em X vai ser menos F, que a gente chamou essa força aqui de F, ó. Esqueci de colocar o nome lá. Menos F seno de 15, menos FAC. E FAC aqui, ó, ela tem um ângulo aqui, né? Que a gente precisa descobrir qual é esse ângulo. Vamos chamar esse ângulo aqui só para ajudar a gente de alfa, por exemplo. Então, se eu traçar aqui um triângulo, para você ter uma ideia, a gente tem um triângulo que tem um cateto igual a 5 e o outro cateto igual a 4, né? Aí a gente consegue calcular que esse alfa, consegue calcular o seno e o cosseno dele. Se a gente calcular, esse alfa ele é aproximadamente 38,66 graus, né? E aí a gente consegue rapidamente o seno e o cosseno. Aqui o FAC a gente está calculando a somatória das forças em X, então é o seno de alfa, né? Menos FAC seno de alfa igual a zero. Então o nosso FAC ele vai ser menos F seno de 15 por seno de alfa, que é igual a aproximadamente menos 2,07 kN. Sabendo FAC, agora a gente consegue fazer uma somatória das forças em Y ainda. E essa somatória das forças em Y no C vai englobar as três forças aqui. Então eu tenho FBC mais FAC cosseno de alfa, tá aqui, menos F cosseno de 15.
E essa somatória toda tem que dar zero. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar FBC igual a F cosseno de 15 menos FAC cosseno de alfa. Isso aqui já tem um ponto muito importante, porque olha só, esse F cosseno de 15, beleza, o F é 5 kN, e esse FAC aqui, ó, ele vai ser esse menos 2,07 kN que eu encontrei aqui. Então, menos com menos aqui vai dar mais, tá? Então, FBC vai dar aproximadamente 6,45 kN. Beleza, já passamos por dois nós aqui, ó. O nó D e o nó C. Uma coisa que eu sempre faço é o seguinte: quando eu calculei as forças, por exemplo, ó, eu calculei a força FBD e a FAD, tá certo? Então eu risco os elementos aqui, ó, FAD, FBD, beleza. Aí eu vou aqui para o nó C, eu tenho FAC, que a gente já calculou, tá aqui, e eu tenho FBC, que a gente já calculou, tá aqui. Repara que, ó, só tem FAB para calcular, ó. Eu vou utilizar este nó B aqui, que está bem tranquilo, no nó B. E aí eu posso usar aqui no nó B, ó, vamos dar uma olhada, eu só preciso calcular FAB. Eu posso usar uma somatória das forças em X ou uma somatória das forças em Y. Tanto faz. Eu vou usar a somatória das forças em X. Então, somatória das forças em X, ela vai ser igual a menos FBD menos FAB. Esse ângulo aqui eu vou chamar de beta, né? Dá para ver o triângulo bem certinho aqui. Se você calcular beta, vai ser aproximadamente 26,565 graus. Então a gente tem menos FAB cosseno de beta igual a zero. E o nosso FAB, ele vai ser menos FBD dividido por cosseno de beta. Isso aqui é igual a aproximadamente 14,4165 kN. Beleza. Acabou o exercício? Ainda não acabou. Por que ainda não acabou? Porque a gente tem que calcular os esforços em todos os membros e depois dizer se está em tração ou se está em compressão. No meu DCL eu coloquei todos em tração, então vai ficar bem tranquilo, ó. Por quê? FAD, olha só, FAD deu 0 kN e a gente já sabia que ia dar 0 kN só de olhar para esse DCL aqui, só tem ela, né? Não tem ninguém para equilibrar, então a FAD é 0 kN. Então o elemento AD, ele não está nem em tração nem em compressão, porque o esforço dele é 0 kN, então não tem nem tração nem compressão. O elemento BD deu negativo e a gente considerou ele em tração, então ele está em compressão. Então BD, como que a gente escreve isso aqui, ó? Escreve assim: 12,8945 kN, parênteses, compressão. Então AD, BD, vamos para o AB, que foi o último que a gente calculou. AB está em tração, AB 14,4165 kN em tração. Então esses três já foi. AC 2,07 kN compressão e BC 6,45 kN tração. Pronto, agora sim, ó. Agora tá certinho tudo tração e compressão.
Para uma treliça dessa, a gente consegue ver se algumas coisas fazem sentido. Por exemplo, ó, sem fazer nenhuma conta, pela forma que essa força aqui está aplicada aqui, ó, o que eu espero? Eu esperava, por exemplo, que este elemento aqui, ó, sem fazer conta, eu já espero de cara que ele esteja em tração. De cara. Porque essa força está puxando para baixo, ele vai ter que puxar para cima de volta, né? E ela está com um ângulo muito próximo da vertical aqui, ó, tá certo? Esse elemento aqui, na minha visão, não daria para saber se ele está em tração ou se ele está em compressão. Como ele está empurrando um pouquinho para trás, a chance maior é de que ele esteja em compressão. Mas depende muito dos ângulos aqui, né? Na minha visão, assim, só no chutômetro não daria para saber certinho se ele está em tração ou se ele está em compressão. Mas o que eu sei? Eu sei que se esse elemento AC estiver em tração, a força BC tem que ser menor do que a componente vertical aqui dessa força de 5 kN. E se ele estiver em compressão, quer dizer que ele também vai estar empurrando esse ponto C aqui para baixo. Então, essa força BC tem que ser maior do que a componente vertical dessa força de 5 kN aqui, ó. A componente vertical dessa força de 5 kN, ela dá 4,83. Então, como isso aqui está em tração, esse BC eu sei que tem que ser maior do que 4,83. E de fato é, o nosso BC é 6,45. O que mais? Se esse elemento está em tração, eu espero que este elemento aqui, AB, também esteja em tração, né? Porque eu estou deformando essa porção superior aqui da minha treliça, então eu espero que ele esteja em tração. Vamos ver AB. AB, aqui ó, AB está em tração, uma tração forte. Se esses dois estão tracionados, eu espero que este elemento aqui, ó, BD, esteja em compressão, né? Porque eu estou meio que provocando uma rotação em torno desse ponto A aqui, para o BDC, então eu espero que BD esteja em compressão. Vamos ver se ocorre. BD, olha lá, BD está em compressão, tá vendo? Então está fazendo sentido. Este elemento AD aqui ser um elemento de força nula também faz sentido, porque eu não tenho nem como segurar a reação vertical aqui em D. Então não tem por que esse elemento ter força nele aqui. Então a força nele vai ser zero mesmo. Então tudo que a gente calculou aqui faz sentido. Se olhar para as reações, por exemplo, olha só, essa força aqui, eu entendo que essa força provoca uma rotação em torno do ponto D. Se ela provoca essa rotação, eu entendo que aqui no ponto D eu tenho que ter uma força para a direita para suportar essa reação aqui. E tendo essa força para a direita, imagina que isso aqui fosse girar em torno de D. Então A vai tentar segurar, então eu tenho que ter uma força para trás aqui em A, né? Horizontal para trás em A. Nossa, RAX deu negativo, faz sentido. Essa carga aqui, ela tá, a componente vertical dela é para baixo. Então RAY tem que ser para cima, não tem como. E o nosso RAY deu positivo aqui quando a gente assumiu ele para cima. Então, tudo aqui que a gente fez de conta faz sentido, tá? Lógico que pode ter algum errinho aqui que não trocou nenhum sinal e tudo mais, então você fala, faz sentido, mas, né, tem que tomar cuidado com as contas, tem que tomar cuidado mesmo, você viu que dá bastante conta. Mas é sempre legal você olhar para o seu exercício e dar essa analisada para ver se as coisas realmente fazem sentido, tá? Tem algumas coisas que dá para dizer de cara, tem outras coisas que dá para ter um senso mais ou menos, falando pode ser que sim, pode ser que não, como é o caso desse elemento AC aqui, ó. Esse elemento AC, como a gente viu, ele podia estar em tração ou compressão, nenhum desses pontos ia me surpreender, mas os outros todos dava para ter uma ideia clara do que ia estar acontecendo. Beleza? Então é isso aí, pessoal, mais um exercício resolvido para vocês. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um grande abraço e até o próximo vídeo.